Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos reunimos aqui nos nossos minutos de reflexão, onde estamos estudando já há bastante tempo o Livro dos Espíritos, que é essa obra basilar do Allan Kardec, que nos traz todas as explicações, toda a filosofia que envolve a doutrina espírita cristã. Nós já estamos no capítulo 8º da parte segunda do livro. A parte segunda trata do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, conforme vocês queiram chamar. E nesse capítulo 8º, chamado da emancipação da alma, hoje nós vamos estudar rapidamente sobre a letargia, a catalepsia, as mortes aparentes, e vamos dar entrada no estudo do sonambulismo. Como o sonambulismo é um tema que no Livro dos Espíritas é mais extenso, hoje nós vamos estudar uma parte e continuaremos na próxima semana. Então nós estamos nesse momento agradecendo a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão assistindo ao nosso estudo nesse momento e sobre as bênçãos da espiritualidade maior e dos espíritos tutelares da nossa Casa Seva, nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Bom, no Livro dos Espíritos, a letargia, a catalepsia e a morte aparente são tratados nas questões de número 422 a 424. Então, a primeira questão, a 422, ela diz assim, a pergunta: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que se passa em derredor, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções. Todo mundo já ouviu falar, sobre a catalepsia. A catalepsia é aquela morte aparente. É um caso muito famoso de um ator antigo de novelas de televisão, que são mais antigos assim como eu, vão se lembrar. O ator chamava-se Sérgio Cardoso. E ele foi dado como morto, foi feito um velório, ele foi enterrado e depois o médico disse que ele sofria de catalepsia. Então fizeram a exumação do caixão 2 dias depois e o corpo estava de costas. Ou seja, ele realmente, quando foi dado como morto, ele não estava morto. Ele estava em estado cataléptico ou estado letárgico, que é o quê? Que é uma morte aparente, certo? Mas as pessoas ouvem, mas não ouvem pelo corpo. Quem ouve é o espírito. O espírito tem consciência de tudo o que está acontecendo ali, mas ele não pode se comunicar. Por que ele não pode se comunicar? Conforme nós já estudamos aqui, existe uma ligação profunda entre a matéria, que é o nosso corpo, e o espírito que habita este corpo durante a nossa encarnação. Então, existe quase, gente, uma relação de interdependência. O corpo, ele precisa do espírito, porque senão ele seria uma coisa, como esse copo, este livro que está aqui. Em contrapartida, o espírito precisa do corpo para cumprir a sua missão enquanto encarnado. Qual que é a missão nossa, de todo espírito? É a evolução espiritual, que nós já estudamos bem no comecinho do estudo do Livro dos Espíritos. E nós já vimos que existe uma escala
espírita de evolução. E o espírito só evolui quando ele reencarna, não é? E ele reencarna para quê? Para ir progredindo, para se curar das suas mazelas e dos seus vícios morais, né? Então, quando a pessoa está em estado letárgico ou cataléptico, o corpo está em repouso, assim como no sono, mas o espírito está vendo e ouvindo tudo. Assim como quando nós dormimos e sonhamos, e nós já vimos aqui que o nosso espírito sai temporariamente do corpo e visita outros espíritos encarnados ou desencarnados, a mesma coisa ocorre com a catalepsia e com a letargia, ok? Certo. Mas aí a gente sempre se pergunta assim, mas se o espírito tem consciência de tudo que está acontecendo, por que ele não pode se comunicar? A gente acabou de falar isso. Porém, tem aqui a resposta dos espíritos, porque a isso se opõe o estado do corpo, que foi o que a gente falou agora, né? Se o corpo está dormindo, ele não tem condições de permitir ao espírito que se comunique, porque o espírito precisa do corpo para se comunicar. Esse estado especial dos órgãos, que está em estado de repouso, prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo. Ou seja, o corpo está em repouso, está descansando, mas o espírito está em atividade, porque nós já vimos que o espírito não para, o espírito não dorme, ele está sempre em atividade. Pois que então o corpo não está funcionando. No caso da catalepsia ainda é um sono mais profundo que o sono normal, porque o corpo já não está em funcionamento. No entanto, o espírito continua ativo, certo? E aí a questão 23, ela pergunta assim, ó, na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a exprimir todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Isso é uma questão muito séria, gente. Mas vamos por etapas. Na letargia, o espírito não está, o corpo não está morto, porque há funções que continuam a executar. Quais são essas funções? A respiração muito lenta, a circulação mais lenta, ainda quase imperceptíveis, mas essas funções continuam existindo e estão em atividade lenta, mas nunca inativas, continuam a executar-se, tá? A vitalidade desse corpo se encontra em estado latente, estado de repouso, não é? É assim como a crisálida, né, de onde nasce uma borboleta. Então, a vitalidade, ela está em estado de repouso, estado latente, mas nunca aniquilada. Nunca existe ausência de atividade num corpo em letargia. Não existe. Ora, gente, enquanto o corpo vive, o espírito está ligado ao corpo, não está? Quando se rompe esse laço entre o espírito e o corpo, essa ligação entre o espírito e o corpo, por efeito da morte real, ou seja, por efeito do desencarne e pela degradação dos órgãos, porque quando o fluido universal deixa de existir naquele corpo com a saída do espírito pela morte, os órgãos vão se degradar, vai ocorrer o quê? A putrefação dos órgãos, né?
quando se rompe isso, os laços que prendem o espírito ao corpo, né, se torna em separação. E o espírito não volta mais para aquele corpo, para aquela matéria que ele deixou definitivamente. Quando um homem que estava aparentemente morto volta à vida, é porque não era completa a sua morte. É o que a gente ouve falar muito aí nos casos de quase morte, né? Que a pessoa fica naquele estado profundamente letárgico, que é quase uma morte, e quando ela volta, às vezes ela conta das coisas que ela viu do lado de lá, não é? Então aqui, ó, vamos agora para a questão 424. Gente, essa parte, essa matéria aqui dentro deste capítulo 8º, da segunda parte aqui, é uma matéria um pouco complexa. Ela envolve questões científicas e questões técnicas. Então, me perdoe, nós podemos demorar um pouco mais falando sobre elas, porque não adianta a gente fazer um resumo superficial, onde ninguém vai entender do que se trata, porque até para nós que estamos fazendo esse estudo, muitas vezes é difícil a compreensão, certo? Então vamos, essa é a última questão desse item, sobre a letargia, a catalepsia e a morte aparente. Questão 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. Gente, sem dúvida que isso pode acontecer, e todos os dias nós temos a prova disso, porque a gente vai ver aqui no próximo item do sonambulismo que existem duas espécies de sonambulismo: o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético. O sonambulismo natural acontece naturalmente, o magnético é sempre provocado. A mesma tese se aplica à letargia, entendeu? O magnetismo, nesses casos, é um meio poderoso de ação, porque ele restitui ao corpo o quê? O fluido vital. Lembra que nós falamos agora mesmo do fluido universal? Fluido universal, fluido vital, são sinônimos, porque o fluido vital, neste caso, estava ausente, e ele estando ausente, não existe o quê? O funcionamento dos órgãos. Então, através do magnetismo, da vibração de energia, é possível volver à vida um ser que, se não fosse socorrido em sua letargia, logicamente ocorreria o desencarne desse espírito, né? A letargia e a catalepsia, elas são derivadas de um mesmo princípio. Qual princípio que é esse? É a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica que até hoje a medicina ainda não conseguiu explicar totalmente, e a espiritualidade entende que não está na hora ainda de nós compreendermos isso. E nós temos que aceitar. A espiritualidade nos dá N explicações, mas dentro das nossas possibilidades evolutivas, espiritualmente falando, de alcançarmos a compreensão disso tudo, certo? Então, gente, a letargia e a catalepsia, elas têm diferenças uma da outra. Qual que é a diferença? No sentido de quê?
Na letargia, a suspensão do fluido vital, dessas forças vitais, é geral. Corpo todo, digamos, paralisa, certo? E isso dá ao corpo toda a aparência de morte, porque fica tudo paralisado, pelo menos aparentemente, sabe? Né? Agora, na catalepsia, essa paralisação, ela fica localizada em uma parte mais ou menos extensa do corpo. E aí, desse jeito, como não é todo o corpo que está paralisado pela catalepsia, é possível permitir que a inteligência desse espírito se manifeste livremente. E é isso que torna a catalepsia inconfundível com a morte, tá? A letargia, que ela é sempre natural, ocorre naturalmente. A catalepsia, ela pode ser espontânea, ou seja, natural, mas também pode ser provocada, é o que nós falamos agora mesmo. Tanto provocada quanto anulada artificialmente pela ação magnética, pelo magnetismo, que é a transferência de energia que a espiritualidade envia para aquele corpo em repouso através de um médium, certo? Então, olha, entendemos agora um pouco sobre a letargia, a catalepsia, não é? E se quisermos nos aprofundar mais, a obra kardeciana nos traz muito mais sobre isso no livro dos médiuns também, certo? Então agora, eu disse no começo que nós iríamos apenas entrar no estudo do sonambulismo, porque é uma matéria muito extensa e o nosso horário não nos permite terminá-la. Mas vamos começar então. A questão 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como que nós vamos explicar isso? Gente, o sonambulismo natural, que também pode ser provocado, tá? É um estado de independência da alma um pouco mais completo que no sonho. E nele, as faculdades do espírito adquirem maior poder, maior amplitude do que durante o sonho. Aí a alma vai ter percepções que não teria sonhando. Por quê? Porque o sonho é um estado de sonambulismo, só que é um estado de sonambulismo imperfeito. Agora, o sonambulismo natural é um estado de sonambulismo perfeito. No sonambulismo, o espírito está na plena posse de si mesmo. Os órgãos materiais, ou seja, a matéria que lhe forma o corpo, se acha de certa forma, podemos dizer que em estado de catalepsia. E aí ela deixa de perceber as impressões exteriores, certo? Esse estado se apresenta principalmente durante o sono. Não que não possa ocorrer sonambulismo em alguém que esteja razoavelmente desperto, mas em 99% dos casos, o sonambulismo se apresenta durante o sono. Por quê? Porque é durante o sono que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, porque ele se encontra, porque o corpo nesse momento se encontra o quê? Está gozando de um repouso que é necessário à matéria, ele está dormindo. O repouso necessário à matéria é o sono, certo? Facilmente, então, a gente compreende por que os sonâmbulos
não guardam quase nenhuma lembrança do que se passou enquanto eles estiveram no estado de sonambulismo. E também porque dos sonhos a gente conserva a memória, mas na mais das vezes não tem sentido o que a gente lembra. Porque não é uma separação perfeita. O espírito, antes do desencarne, ele vai estar sempre ligado ao corpo. Então, mesmo nos sonhos, na catalepsia, na letargia, no sonambulismo, ele vai estar ligado à sua matéria. Então, as percepções que ele tem fora do corpo não serão perfeitas. Por quê? Porque ele tem que atender às limitações que os órgãos da matéria impõem a ele. Correto? Olha, mais das vezes, tem um outro motivo também. É que esse estado de letargia, de catalepsia, de sonambulismo, de sonho, eles podem ser a consequência de uma lembrança de vidas anteriores e às vezes até uma bênção que a espiritualidade dá de mostrar a esse espírito como pode ser o seu futuro. Você já imaginar se o espírito em estado de sonambulismo volta para o corpo, a pessoa acorda e fica sabendo que foi assassina, que foi isso, foi aquilo em vidas anteriores porque viu isso enquanto em estado sonambúlico, ou fica sabendo que na próxima existência ela vai ser condenada, vai passar anos na cadeia ou vai ter uma morte terrível. Como que seria a vida dessa pessoa na atual encarnação? Seria terrível. Então nós temos que lembrar, né, que em tudo isso reside o quê, gente? O amor de Deus por nós e a sabedoria divina, que não permite, conforme já dissemos, que nós tenhamos conhecimento além do que nos é permitido, certo? Então, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, nós vamos dando por encerrado os nossos minutos de reflexão de hoje e pedimos à espiritualidade maior, a Jesus, governador da terra, a Maria Santíssima e aos espíritos tutelares da Casa Seva, que continuem abençoando a nossa noite de trabalho de hoje. Obrigada pela companhia. Até a semana que vem. Gratidão.